volta. Doutor, muito bom dia, prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. E aí a gente falar sobre um tema que hoje em dia tem crescido muito, a incidência do câncer, né, de uma maneira geral, com desenvolvimento tecnológico, alimentação, e com isso tem aumentado. A gente sabe, inclusive, que em termos de Brasil, 70% da incidência de câncer está mais na região sul-sudeste do que na região norte, né? E, inclusive, o câncer coloretal, ele é mais incidente na região sul-sudeste. Por isso que seria a pergunta para o senhor, a primeira pergunta para o senhor sobre isso, né? Por que dessa incidência, por que desse crescimento? Principalmente a alimentação. E por que a alimentação? Na verdade, a gente entende que são dois fatores básicos, que é o sobrepeso, quer dizer, a obesidade, quer dizer, que está relacionado com a alimentação também, né? Então, a alimentação ultraprocessada, a alimentação que tem embutidos, nesse tipo que a gente encontra hoje muito mais facilidade de comer, então ela está relacionada exatamente com o desenvolvimento de hoje em dia, né, como no primeiro mundo também aumenta muito mais esses cânceres do que na região onde não tem esse desenvolvimento, onde a alimentação é mais natural, onde a alimentação não é tão ultraprocessada. Doutor, até a respeito disso, da questão da alimentação, o câncer do colo retal, ela pode ser diagnosticada diante de sintomas de outras doenças, justamente por causa que tem problemas de saúde relacionados à alimentação? Bom, o que a gente tem é assim, a alimentação, como alimentação baseada, por exemplo, em carne, baseada em ultraprocessados, pouca fibra, né, pouca fruta, pouca hidratação, ela aumenta o índice de câncer, principalmente de colo retal, que nós estamos falando, né? Em relação, se eu entendi bem a pergunta... no caso, por exemplo, a obesidade. Sim. É um indício de que pode surgir um cenário para que apareça o a câncer? obesidade está relacionada ao câncer coloretal, a um aumento, eu não saberia precisar agora, mas assim, aumenta em torno de 10, 15% além da população que não tem esse sobrepeso. Então a inatividade também, né, o exercício, perda de peso, são tudo fatores positivos para evitar o câncer coloretal. Agora, doutor, a sua experiência de consultório, acho que os dados acabam indicando um caminho, mas acho que a realidade do dia a dia é um diagnóstico mais fiel. Aumentou muito nos últimos anos a incidência do câncer na sua experiência clínica diária com os pacientes? Sim. Hoje em dia a gente encontra muito mais câncer coloretal, ela é mais da nossa rotina, todo mês a gente tem alguns casos, né? E acaba a gente para cirurgia. O importante, né? Eu acho que a gente tem que frisar no câncer coloretal, que é uma das poucas doenças do gastrointestinal, que nós temos um exame de prevenção. A gente consegue prevenir o câncer coloretal. E o melhor exame para isso chama-se colonoscopia. Por quê? 90% dos cânceres coloretais, eles são advindos do que a gente chama de pólipo. Então, são as pequenas verruguinhas, vamos chamar assim, no intestino, que uma vez identificadas, elas são tiradas, né? Elas são seccionadas, tiradas na própria colonoscopia. E com isso evita que ela cresça e evita que quando ela crescer, ela se instabilize e aí vire um câncer. Por isso, a gente tem uma margem onde a gente entende que o índice de a idade mais comum em relação ao câncer estaria em torno de 55, 65 anos. Então a gente começa a fazer a prevenção em torno é lógico, se não tiver nenhum sintoma, nada, em torno de 50 anos. Mas hoje a gente já abaixou até pela nossa sociedade para 45 anos o início do corte, ou seja, início da prevenção usando a colonoscopia para ver se encontra esses pólipos e tiram eles, e isso serve como prevenção. Que tipo de sintoma, doutor? Na verdade, esse é o grande problema, né? Por isso tem que ser preventivo, porque ele pequeno, como o pólipo, tal, não tem sintoma, certo? Ele só vai ter sintoma quando o câncer, na grande maioria das vezes, já está avançado. Então, assim,
Perda de sangue pode ser um dos sintomas que a gente deve buscar o exame para rastreio disso, né? Então, evacuação com sangue, mudança do ritmo intestinal, mudança do afilamento, por exemplo, das fezes, certo? Dores abdominais, emagrecimento, são alguns sintomas que podem nos alertar e fazer esse exame preventivo, certo? A alteração do metabolismo, doutor, tipo, no momento que se alimenta, sempre há um período em que aquela pessoa acaba evacuando. Sim. Uma mudança nesse ritmo também pode indicar alguma situação? Não, está mais relacionado assim, se ele evacua, sei lá, uma vez por dia, ele passa a evacuar uma vez a cada 2, 3 dias. Então, assim, é diferente. Aquele que já evacua um dia sim, um dia não, a cada 3 dias, a vida inteira é diferente daquele que evacua de uma maneira rotineira e de repente há uma mudança do ritmo, né? Ou mesmo aquele que tem o intestino mais preso, ele começa a soltar, enfim, é uma mudança do ritmo intestinal. Isso é muito mais comum aos cânceres de colo do lado esquerdo, né? O lado direito, ele tem menos essa alteração do ritmo intestinal, porque do outro lado, do lado direito do colo, as fezes são mais líquidas, então ela não tem tanto isso. É só em casos bem avançados que começa a mudar. Mas ali nós temos o efeito de emagrecimento, anemia e efeito de massa no abdômen, que a gente chama. Acomete mais homens ou mulheres? Há uma tendência, é quase igual, um pouquinho maior nas mulheres. Por quê? Tem Essa estudo que resposta prevalece? não tem nenhum estudo. não tem. Mas são muito parecidas. A diferença é muito pouca entre a incidência de um e o outro. Mas os hábitos, digamos assim, que acabam levando a essa condição de ter a possibilidade do câncer, acabam sendo as mesmas, né, doutor? Na questão da alimentação. Né? A alimentação, aumento de peso, inatividade, né, são coisas importantes. E os hábitos ruins, né? Bebida alcoólica, processados, né, carne em excesso. A gente entende que uma das situações que é preconizar em torno de 500 gramas de carne cozida ao longo da semana, né? Então, assim, não é para comer excessivamente, porque ele acaba, de alguma maneira, soltando certas substâncias que acabam propiciando a fazer essas alterações no intestino grosso. Nós temos recentemente pessoas famosas que acabaram até perdendo a vida em virtude do câncer de intestino, né? Isso daí faz com que as pessoas procurem a medicina, procurem os médicos para fazerem o tratamento. Isso daí estimula as pessoas a se preocuparem? Com certeza, né? Essas situações que teve aí com o Pelé, o Roberto Dinamite, teve aquela cantora que é mais jovem, né? Então acaba as pessoas ficando mais preocupadas, muitas vezes vai ao consultório até muito mais jovem do que deveriam, né? Porque a gente, como eu falei, a linha de corte inicial para a gente iniciar é os 45 anos. Mas aqui a gente tem uma ressalva. Se a gente tiver, por exemplo, alguém na família que a incidência do câncer do intestino for, por exemplo, 45 anos, o início da prevenção ela começa 10 anos antes dessa idade menor. Quer dizer, então o irmão, se teve um irmão com 45, começa os outros aos 35. Pois não. A ciência ela evoluiu muito nesse sentido, doutor, em matéria de equipamento, aparelhamento, né, para trabalhar aí o câncer de intestino e também, obviamente, o sentido aí de exames? Os exames, na verdade, o que houve é assim, melhorar o como fazer, né? Porque ainda é a colonoscopia, o exame que a gente chama de gold stand, porque ele consegue identificar e retirar, né? Nós temos o rastreamento também com sangue oculto, que na verdade não ele tem alta sensibilidade, mas pouca especificidade. O que quer dizer isso? Qualquer alteração de sangue nas fezes, ele identifica que isso pode até ser uma outra coisa, mas ele identifica. Uma vez identificado, a gente vai e faz colonoscopia para eliminar essa razão. Em termos de tecnologia, nós temos, por exemplo, colonoscopia virtual, né, que a gente chama, que é feito com tomografia. Ela tem praticamente
a visão do colo como a colonoscopia, mas ela não consegue, por exemplo, tirar os pólipos, nem identificar. Quer dizer, existem certas nuances aí que existe uma tecnologia que melhorou, mas ainda a colonoscopia em termos de prevenção. Agora, em termos de tratamento, né, melhorou muito. Hoje, mais de 90% que se identifica um câncer precoce, ele vai ter um índice de curabilidade, que é diferente quando o câncer é avançado, né? Quando chega na fase avançada, o índice de curabilidade aí cai talvez aí 1 para 5. Doutor, o câncer do colo retal, ele é um indicativo que possa ter metástase no corpo ou não? Não, a metástase é quando a gente está falando de espalhar o câncer para outros órgãos. Esse tipo de câncer, ele dá um indicativo que isso possa acontecer ou não? Não tem uma relação? Não, todos os cânceres podem ter metástase. Pode ter metástase, né? Exatamente. E o câncer de colo também, um dos lugares mais que a gente chama de predileção, que a gente acha, por exemplo, metástase para o fígado. Então é muito comum, né? Dependendo da fase que a gente diagnostica, em torno de 1/3 a 20% pode ter uma metástase, mas depende da fase. Em matéria de alimentação, doutor, o que o senhor recomenda que a pessoa procure comer, procure desenvolver ali uma alimentação saudável, principalmente com respeito ao quê? Então, evitar os processados. Carne, não comer em excesso, é o que eu falei, em torno de 400 gramas a semana, certo? Sim. De carne cozida. As carnes mais cruas, elas têm uma tendência a ser mais deletéria. Então, as mais cozidas menos, mas em torno de 400 gramas das carnes, né? De uma maneira geral. Não é só carne de boi, né? Que nós estamos falando. Nós estamos falando da carne de uma maneira geral. Em termos de fibras, as fibras elas são protetoras. Então, frutas, verduras, legumes, elas são melhores para diminuir a incidência. Então, o hábito saudável, diminuir, que é como diz, desembalar menos e usar menos, esquentar menos comida, no sentido assim que você compra pré-pronta, né? Sim. Essas comidas pré-prontas que devem ser evitadas. Essas comidas rápidas, elas devem ser evitadas. As comidas que a gente realmente... A método mais antigo, vamos chamar assim, que você prepara a comida de uma maneira mais artesanal, essas são mais saudáveis. São mais saudáveis. Como o exercício, a gente sabe que é importante. Não tem como tirar disso, né? Não vida saudável, ou seja, coma menos, emagreça, coma bastante fruta. Sim. Não é isso? Isso aí. Deixa o prato bem colorido. Perfeito. Né? Esse é o básico que todo mundo sabe. Todo mundo deveria saber. E aí faz a pergunta, exatamente. Como é que agora, vai no gostoso, quer dizer, o gostoso é comer muito churrasco, muita carne. Não, vou comer só carne, porque ela não engorda. Não, mas ela estraga o seu organismo inteiro. Exatamente, é isso, doutor? Exatamente. Porque as pessoas falam isso, né? Não, come bastante porque a carne não engorda. O que engorda é o arroz que vira açúcar. Tem proteína, né? A carne tem proteína. Só que aí desequilibra a balança, né? Estraga o organismo inteiro. Exatamente, estraga o organismo. Ou seja, tudo que é demais, como diria Beth Carvalho, tudo que é demais escasseia, né, doutor? Exatamente. Diminuir a saúde aí, né? Como diz o ditado popular, tudo que é demais ou é de menos... faz mal. É verdade, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigado. Importante o mês para conscientização, doutor, por favor, sua palavra de médico. Com certeza, eu acho que o mês ele é importante para alertar a população saber que existe, ainda mais hoje em dia, que a informação é maior, então saber qual é o momento, por exemplo, de procurar o especialista para fazer o rastreamento, né? Ter dúvida, qualquer desses sintomas, como eu falei, perda de sangue, emagrecimento, e buscar o médico para ele buscar se existe alguma coisa que deva ter, como sinal de alerta, né? Então, acho que isso é importante a população entender, saber e buscar, né? Buscar, porque muitas vezes, nem busca, às vezes a gente chega paciente que tem 70 anos e nunca fez uma colonoscopia, e aí ele está com câncer coloretal. Quer dizer, se ele tivesse feito em torno de 55 anos, talvez não tivesse essa situação.
Muito importante, né? Foi um prazer receber aqui no nosso programa, né? Com muito carinho. Muito obrigado pela presença, doutor Alexandre Marota, que é médico especialista em cirurgia geral e do aparelho digestivo e proprietário da clínica Vida Vale. Eu gostaria que o senhor colocasse, por gentileza, para qualquer informação a respeito, qual é o endereço da clínica, doutor? A clínica fica ali na Avenida Itália, 190. E o telefone lá é o 3609-5800. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, viu? Gratidão, viu?